dia, tudo bem? Olá, olá. Vamos aí para mais uma aulinha. Hoje, avançando na linha literária e conhecendo mais uma escola literária, ok? Essa escola que nós vamos iniciar hoje, na verdade, caminha ali muito lado a lado ao realismo, porém com as suas particularidades, tá certo? Quero convidar vocês, a partir de hoje, a conhecer o naturalismo, tá bom? No naturalismo, que é uma escola literária que acontece no Brasil no mesmo ano do realismo, 1881 é o ano inaugural tanto para o realismo quanto para o naturalismo, e há sim muitas propostas que são comuns a essas duas escolas. A começar pelo fato que as duas são contrárias ao movimento romântico. E as duas têm por prioridade o retrato realmente de problemas que estavam marcando aí a sociedade do século XIX. Tudo bem? Então, são duas escolas com um olhar crítico, com um olhar verossímil, com um olhar voltado realmente a mostrar a sociedade tal qual ela realmente é. Porém, o naturalismo, que nós vamos aprofundar a partir de hoje, vai extrapolar o realismo ao ter uma pegada bem mais científica. Os naturalistas vão dizer: vamos revelar a realidade? Vamos. Vamos trabalhar os problemas? Sim. E vamos usar a ciência como respaldo para todas as nossas análises. E isso vai ser motivado principalmente porque a segunda metade do século XIX estava ali marcada por inúmeras teorias científicas. E o cientificismo dessa segunda metade vai estar presente dentro das produções naturalistas. Ah, Miss, mas o realismo não tinha um pouquinho disso? Tinha, porque o contexto é o mesmo. Porém, o desenvolvimento maior desses aspectos científicos, desse olhar científico, se dará dentro do naturalismo. É por isso que, como está aí nesse slide, nós vamos observar que o naturalismo trabalha a objetividade, a materialidade, mas estendendo a proposta realista, chamando atenção para esse cientificismo. Então, os naturalistas utilizarão a ciência como determinante nas suas produções. Ok, até aí? Então, o naturalismo seria um realismo mais científico. Beleza? Mas vamos aqui avançar um pouquinho. Vejam só, qual é o contexto histórico tanto do realismo quanto do naturalismo? Bom, temos a Revolução Industrial, temos a acentuação das diferenças entre a classe trabalhadora e a classe burguesa. Observe aí que, por meio dessa questão da classe burguesa com a classe proletariada, nós temos o que lá atrás já conversamos: rico ficando mais rico, pobre ficando mais pobre. Nós sabemos que ricos e pobres têm problemas. Lembram que falamos sobre isso? Porém, o realismo vai se atentar aos problemas dessa classe mais privilegiada e agora o naturalismo vai focar o seu olhar científico, analítico, para evidenciar, para analisar os problemas que marcavam a classe marginalizada. Então, no naturalismo, nós teremos problemas marginalizados. Agora, não há mais aquela preocupação tão voltada à aparência, à vaidade, à ostentação. Agora eu tenho problemas que eu costumo dizer que são mais palpáveis, são mais experimentáveis, que são os problemas dessa classe marginalizada, onde a visão científica de experimento, de observação, se dá de maneira mais efetiva. Então, esse contexto aí realista, naturalista, evidencia a disparidade entre essas classes e, consequentemente, a análise dela dentro das produções. Temos o crescimento populacional, o que vai gerar, por exemplo,
comunidades, favelas, né? À época, e a questão de lugares mais pobres, com menos saneamento, como, por exemplo, cortiços, que serão aí muito representativos dentro da literatura naturalista, tá? Lá no realismo, nós tínhamos muita questão do público diferenciado, né? Os ambientes mais elitizados, agora os ambientes naturalistas serão mais pobres, mais marginalizados, representando esse inchaço populacional e, consequentemente, a criação dessas moradias com menos assistência, tá bom? Bom, vamos lá. Olhem aqui comigo ainda, analisando esse contexto. Eu tenho o êxodo rural, o inchaço das cidades e novas doutrinas sociais. Quando eu falo em novas doutrinas sociais, eu preciso me referir aí à questão das teorias científicas que marcaram esse novo olhar da sociedade. Havia, neste contexto, várias perspectivas científicas. Porém, eu quero que, neste momento, você se atente comigo a 3 teorias científicas que serão utilizadas, repito, como respaldo para essa análise crítica e analítica das produções naturalistas. Quais são essas 3 teorias? Acompanhe aí comigo, tá? Está nos slides, elas estão nos slides que vocês podem consultar a qualquer momento, porque eles estarão disponíveis na descrição e também no sala de aula, tá bom? Eu tenho a teoria positivista. O que a teoria positivista vai dizer? Olha, prova e eu acredito. Não prova e eu não acredito. Simples assim. Ou seja, eu posso olhar, eu posso ver, eu posso perceber que esse problema é real. Eu tenho dados para isso. Então, joia, vou representá-los. Certo? O que o determinismo vai pregar? O determinismo vai dizer que o homem é produto, ele é determinado minimamente aí por 3 elementos. Ele é determinado pelo meio em que ele se encontra, pelas circunstâncias em que ele se encontra e pela hereditariedade. Lindinhos do meu coração. Essa teoria determinista é muito, muito do verbo, muito mesmo pra caramba, tá? É muito evidente nas produções naturalistas, onde vocês vão observar marginalizados que, por conta do meio em que estão inseridos, acabam tendo condutas, comportamentos degradantes e comportamentos também marginalizados. E que muitas vezes, em meio a este cenário, as chances de ascensão são quase zero. Por quê? Porque o homem é determinado pela hereditariedade, pelas circunstâncias. Então, essa análise aí desse determinismo vai estar presente nas produções naturalistas. Quando eu pego, por exemplo, um texto que vai mostrar que o filho do operário, ele vai ser operário, e os filhos também serão, e os netos serão, e assim se dá esse fluxo determinista aí dentro da sociedade. Então, o determinismo é ponto crucial nessa pegada, nesse entendimento das narrativas naturalistas, tá bom? E eu tenho ainda o darwinismo, que será aplicado na literatura com a pegada do darwinismo social, da superioridade de uns sobre os outros. Observando aí, por exemplo, a aplicação disso na disparidade das classes sociais, eu tenho classes superiores a outras, e os ricos se sobressairão frente aos pobres. Então, essas 3 teorias são presentes nas obras naturalistas com muita evidência. Então, aquilo que o realismo fazia por meio apenas da observação e do relato psicológico ali dos personagens, o naturalismo não vai só observar, vai experimentar, vai evidenciar por meio do determinismo, do positivismo, do darwinismo, com embasamento científico, onde os mais adaptados, como a gente tem aí nos slides, o mais adaptado vai se sobressair. E o marginalizado já está condenado a essa vida de miséria. Então, nós teremos obras naturalistas trabalhando uma extrema miséria. Ok?
Então, avancemos aqui um pouquinho mais. Eu quero que vocês acompanhem que dentro desse naturalismo há um tipo de romance que se destaca. Mas para isso eu quero voltar com você lá no realismo, tá? O que acontece? O realismo também está baseado no princípio da observação. Lembrem-se que o realismo não inventava o que estava acontecendo, não estava marcado por sentimentos. Porém, o realismo ficava muito no campo da observação, dos relatos. Por isso, os textos realistas são chamados de textos de tese documental. O que é o texto de tese? É aquele que tenta provar alguma coisa por meio da observação, por meio do método científico, tá? E um dos métodos científicos é sim a observação, ok? Então, o realismo é tese documental. O naturalismo vai ser chamado de romance de tese experimental. Vale muito a pena você depois se atentar a isso daí. O texto de tese experimental, que é o texto naturalista, traz essa questão do experimento. Até porque, como eu disse há pouco, os problemas naturalistas são mais evidentes, são mais palpáveis. A questão dos grupos marginalizados estarem em evidência fez aí com que o olhar científico fosse aprofundado, tá? Então, eu tenho naturalismo como um texto de tese, porque tenta provar alguma coisa, e é de tese experimental, onde a ciência consegue ser aplicada com maior evidência. Ok. Vamos lá mais um pouquinho. Vejam só, meninos, eu coloquei aqui uma charge bem interessante para vocês analisarem comigo. Diz assim: quem nunca usou o sapato apertado não conhece o prazer de tirá-lo ao chegar em casa. Olha aí esse cabinha da classe burguesa dizendo: ai, que coisa boa, estou tirando os meus sapatinhos. Isso aí, gente, é na verdade uma releitura de uma frase da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que Brás Cubas fala sobre o sossego que a pessoa tem ao tirar os seus sapatos quando chegar em casa. E aí, nessa charge, o cabinha tá lá, né, se deliciando. Tirei meu sapato, ufa! Olha só a preocupação do outro. Ele diz: quem nunca passou fome não sabe o prazer que é comer uma quentinha de arroz com um ovo em cima. Eita! Olha mais uma vez aí o dedo na ferida. O problema daquele lá era o sapatinho apertado. O problema do outro é o problema da fome, da miséria, da escassez, da falta de moradia, da falta de privilégios. Então, as obras naturalistas vão trabalhar esses problemas mais marginalizados. Por isso que aqui na imagem eu dividi em dois blocos. Aqui seria o realista e no outro canto o naturalista. Ok, pessoal, tudo bem? Vamos aqui já para a gente começar a fechar. Como eu já mostrei para vocês, o naturalismo vai utilizar a ciência como um instrumento para representação dentro da literatura, né? Nós já vimos isso. Aí eu tenho um exemplo de uma classe, de um ambiente marginalizado que será muito retratado nas produções naturalistas. Então, vocês precisam estar preparados para o que vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar, na grande maioria das vezes, miséria, fome, escassez, coletividade sem a menor estrutura, tá bom? Avançando aqui, olhem, acompanhem. O romance naturalista vai mostrar que essas pessoas que estão vivendo na marginalização acabam, sim, por vezes, perdendo a dignidade, porque são determinadas pelo meio em que estão inseridas. E, por fim, eu quero mostrar para vocês uma indicação. Eu queria que vocês assistissem a esse filme Germinal, que é uma representação da literatura naturalista francesa. É um livro genial. Na aula, depois, na próxima aula, nós falaremos um pouquinho sobre esse vídeo. Tudo bem? E a leitura que vocês precisam fazer de uma obra naturalista que está como leitura obrigatória do PAS. É o livro O Bom Crioulo, obra naturalista para você ler e a gente conversar no próximo momento, no próximo encontro. Um beijo!